A primeira vez que eu caí de moto, eu fiquei um pouco com medo. Eu estava voltando do trabalho, era tarde da noite, já por volta das 4 da manhã. Foi uma semana que eu tinha apresentado uma peça de teatro à meia-noite. E demorou a apresentação, eu voltei, estava cansado, estava eu e minha ex-companheira. E no retorno eu estava dando algumas piscadas, porque eu estava com muito sono. De repente eu vi um giroflex piscando. E eu achei que era a polícia. Eu estava com o documento da moto atrasado, então eu comecei a acelerar um pouco mais, com medo de ser parado e ter a moto apreendida. Eu comecei a acelerar, minha companheira perguntava por que eu estava acelerando, né? Ela enquanto garupa, eu falei, olha, acho que a polícia está atrás da gente. E aí eu parei no farol e vi o giroflex se aproximando. E aí acelerei no farol vermelho, olhando para trás. Quando eu olhei para frente, eu subi a guia e aí caí com a moto. E aí eu caí com a moto, vi que eu tava, que eu tava no chão, o chão, tava no chão, estava no chão, eu estava no chão, rolei, e aí a minha companheira gritou. Aí eu levantei rapidamente, percebi que percebi percebi que percebi que estava tudo bem, logo sentei. E aí eu coloquei-me logo ao lado dela e aguardei os motoqueiros chegarem. E aí passou do nosso lado o giroflex e nem era a polícia, era uma ambulância. Mas como eu estava com sono, eu fiquei com medo. E aí me machuquei, caí à toa. Foi, foi uma pena. Olá, vocês viram o que eu estava fazendo aqui, né? E aí eu pergunto para vocês, como foi o exercício da aula passada? Vocês conseguiram realizar bem? Vocês perceberam que eu comecei contando a minha história da minha queda de moto, que eu dividi com vocês na última aula. Só que eu estava em outras posições, né? Perfeito, é isso que eu já vou indicar. O que eu estava fazendo aqui era um treinamento vocal. Eu estava colocando o meu corpo numa outra posição para escutar sonoramente como ele sai, como eu projeto. E vocês vão perceber, você pode até voltar o vídeo para dar uma olhadinha, que tem momentos que eu repito várias vezes a mesma palavra, né? Tento mudar a sonoridade. O que eu estou buscando aqui é tentar deixar a história que eu estou contando, que se vocês perceberem, voltar inclusive na terceira aula, eu já acrescentei a mentira nessa história aqui, né? Não tem polícia na minha história real, não tinha giroflex, né? E é uma coisa simples, né? Mas como ela é uma mentira, é mais difícil de eu contar, porque na hora pode ser que muitas pessoas duvidem. E aí, isso é muito importante para o intérprete, né? O ator mente compulsivamente. A gente precisa convencer com a mentira. Olha que nós não estamos nem falando de personagem, a gente só está falando de nós mesmos. A gente só está treinando nossa habilidade de contar histórias. Vamos mudar a palavra mentira para uma coisa bem mais conhecida? Ficção. A ficção. A ficção nada mais é que uma grande mentira, né? Uma história real. É uma história real que aconteceu, né? E uma ficção é uma história inventada. Uma história que não existe. Muitas vezes a ficção ela vai surgir de coisas completamente longes da realidade. Mas muitas vezes não. Para a gente começar o início, né, para nossa iniciação teatral ser fácil, a gente desenvolver a arte de contar histórias,
eu pego a sua história real e a gente só acrescenta uma mentira para ficar um pouquinho mais fácil. Daqui a pouco a gente vai deixando mais ficcional possível, certo? Vocês já devem ter visto um filme ou um livro escrito, né, baseados em histórias reais. Sim, ele é baseado, ele não tem um compromisso com a realidade. Ele tem um compromisso apenas com a inspiração, com o disparador da história, certo? Por que que a gente altera a história? Por que que a gente põe a ficção? Porque muitas vezes a história não é tão interessante como a gente gostaria. Igual eu falei na aula passada, a sua história precisa ser muito interessante. Senão ninguém compra o ingresso. Por que você escolhe assistir tal história e não outra? Porque isso te interessa, isso tem um confronto direto com a sua existência, certo? Então, retomando aqui, espero eu que você tenha acrescentado sua mentira, que você tenha feito, né, a sua contação de histórias. O primeiro exercício que eu vou passar é esse, que você fique na primeira posição que eu estava, que é uma posição de joelhos, né, com a cabeça no chão, onde você vai contar a história para você mesmo. E você vai escutar ela diversas vezes. Você vai ver e vai falar, nossa, será que eu tô convencendo? O jeito que a voz está caindo aqui, né, não está parecendo tão real. Posso falar mais grave, posso falar mais agudo. Quando você muda de posição, você percebe, faça um exercício aí na sua casa e veja se isso é científico, né? Se a gente consegue constatar isso como uma verdade. Que a voz muda. Quando você está de costas, deitado de pernas para cima, quando você está com a cabeça para o chão ou quando você está aqui em pé. A voz, ela pesa. Ou seja, a gravidade altera a voz, né? Então, você pode contar a sua história. O primeiro exercício que eu vou passar hoje é exatamente esse. Contar a sua história. Essa mesma história que nós temos. Agora nós já temos duas, né? Uma verdadeira e essa mesma baseada em verdade, só que com uma relação ficcional. Você vai contar as duas histórias em lugares diferentes, em posições diferentes. Isso vai te dar segurança sobre a história. Você vai entender começo, meio e fim da história. Você tem controle, você sabe como começa, onde é o meio e como termina. O que vai acontecer? Isso vai te dar uma habilidade de conseguir trocar, inverter essas ordens. Pode ver que a nossa aula de hoje a gente começou com o exercício e não com a apresentação. Ou seja, eu comecei com o meio da aula e não com o início. E agora a gente está iniciando a aula. O final está no mesmo lugar. Enfim, quando você consegue entender o que significa um começo, um meio e um fim, você consegue manipulá-lo em função da comunicação. Certo? Um terceiro exercício que eu vou passar para vocês com relação à narrativa, que logo logo a gente vai amarrar até o fim dessa aula, é: você vai fazer o seguinte: encontre alguém que para você é uma pessoa muito experiente. É importante que essa pessoa não seja tão nova. Na verdade, seria muito bom que você conseguisse alguma pessoa com bastante idade. Um avô, uma avó, né? Um vizinho que você conheça, um tio, um professor, o porteiro do prédio, o senhor da padaria. A gente está num momento de pandemia onde a gente não pode sair muito de casa, né? Mas uma pessoa que possa ter uma experiência de tempo diferente que a sua. A gente começa a inserir um outro fator na narrativa, que é o tempo. Quando a gente começa a contar uma história que não necessariamente tem a ver com a nossa realidade, a gente consegue manipulá-la melhor. As experiências são diferentes da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Uma história onde não tem celular, onde as pessoas precisam se comunicar através de cartas, onde as pessoas precisam se comunicar através do encontro, né? Onde elas se locomovem não com um carro super rápido, mas com um transporte público ou a pé, né? São realidades diferentes que vai trazendo para nós uma possibilidade de imergir nessa história. Então, por isso que é muito importante que você encontre uma pessoa mais velha. Então, você vai chegar nessa pessoa mais velha, né, com cuidado, com cautela, e você vai falar: ô vó,
estou fazendo um exercício de teatro, você poderia me contar uma história da sua vida que você acha bem importante? Lembrem-se da nossa terceira aula, onde eu falei da importância da história ser significativa. Mesmo que a nossa atmosfera da história, que seja o local, as pessoas e o tempo, seja muito diferente, né, mesmo que isso aconteça, é importante que seja um acontecimento importante, né? Uma imagem quente. Lembrem disso. Então você vai chegar nessa pessoa, não chega de qualquer jeito, né? Não fala, me conta uma história aí. Não, vai lá, troca uma ideia, toma um café, pergunta da vida, né? Leva um bolinho, enfim. Prepara o ambiente para que a pessoa se sinta à vontade para contar essa história também. Quando você escutar essa história, o que você vai fazer é exatamente o que a gente está fazendo. Você vai se apropriar dessa história. E o exercício que eu te trago agora é, você vai contar essa história para alguém. E aí você vai escolher quem seja. Sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão, alguém que convive com você, amigos de escolas. Você vai contar assim como foi anteriormente. Mas, né, dependendo da história, você vai contar ela como se fosse sua. Da mesma maneira. Mesmo que seja muito distinto. Mesmo que seja uma história de um gênero diferente que o seu, né, de um país, de um local, não tem problema. Conte ela como se fosse sua. Se você sentir que você será interrompido pela pessoa que está escutando, num lugar de falar, o que você está falando, essa história não é sua, comece então anunciando que é um exercício. Posso fazer uma experiência com você? E você conta essa história, certo? Muito bem. Professor, por que nós estamos falando disso? Muito bem. A gente vai falar de um primeiro ponto muito importante que resume, para mim, o encontro no teatro. O ser humano é o único bicho capaz de aprender a partir da experiência do outro. E é por isso que a gente conta história no mundo, desde que o mundo é mundo. A nossa única diferença é que nós contamos histórias de uma maneira cênica. Mas para que isso aconteça, para que a gente consiga fazer isso muito bem, a gente precisa entender como que a narrativa funciona. A gente precisa entender que a narrativa parte de um ponto, de um acontecimento, de uma ação muito importante e significativa, que é capaz de produzir experiência. Né? Estamos aqui eu, professor Marcos, e existe uma pessoa que está gravando essa aula. Isso a gente vai chamar de metateatro, quando eu revelo para vocês o que está acontecendo. Mas eu estou trazendo essa experiência para dizer o seguinte: se estivéssemos aqui no meio da gravação e de repente escutássemos uma explosão lá fora, nós interromperíamos essa gravação nesse momento para ir lá ver o que aconteceu. Sim, por um ímpeto de curiosidade, por um ímpeto de desespero, de auxílio, mas no fundo, nós precisamos saber o que está acontecendo, porque se isso levar risco para nós precisamos aprender a partir daquela experiência para conseguir sobreviver. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Uma tribo não precisava se deslocar por 40 quilômetros para atrás de água se ela conversasse com uma outra tribo e descobrisse que existe um poço próximo deles. Então o ser humano ele troca experiências para aprender, para que este aprendizado ajude a manter vivo, certo? E é por isso que as pessoas vão ao teatro. E se elas não vão, a gente precisa fazer com que elas possam ir depois que a pandemia acabar. Muito obrigado, vejo vocês na próxima aula.